Um técnico vibrante de cabeça branca que tenta tirar o Atlético de uma das maiores crises do século. Não estou falando do Thiago Nunes em 2018, apesar do roteiro em 2018 não ter chegado de forma tão profunda na crise, mas a manchete ela acaba sendo parecida, né? O título acaba sendo parecido. Estamos falando de Odair Hellmann, técnico que chega no Atlético e consegue fazer um acesso que parecia ser muito improvável e também, em alguns momentos, muito improvável, até pelo desempenho do time dele, virar um acesso muito real. E é muito doido, assim, porque parece que o Odair ele conquista a torcida ao ponto de ser quase que unanimidade a permanência do Odair. E falando com pessoas dentro do clube, é um profissional muito querido também, é um profissional muito valorizado. Então eu acho que a gente está próximo de algo que a gente não vê há mais de 40 anos no Clube Atlético Paranaense, que é um técnico tendo um trabalho de médio e longo prazo. E eu sempre falei pra vocês, mesmo tendo vários pontos de questionamento em relação ao trabalho do Odair, eu queria e quero um técnico que consiga ter médio e longo prazo nesse clube. Eu acho que o Atlético, como instituição, ele merece um trabalho de médio e longo prazo. Não dá pra gente ficar com trabalhos picotados achando que a gente vai achar a fórmula do sucesso que não passe por um treinador de futebol. Óbvio que vai passar por um treinador de futebol. A maneira como o Petralha começa a enxergar os treinadores nas últimas 2 temporadas me anima nesse sentido. Já tá falando de um técnico que faz alguns dos maiores investimentos da história do clube em treinadores. Osório, Cuca, o próprio Odair não é um técnico barato. Então, se o Odair, assim, eu não considero o nome ideal, mas eu acho que o ideal é a manutenção de um técnico. Eu acho que o primeiro ponto é esse. E vou ser sincero, o Odair tem argumentos. O meu grande ponto de crítica em relação ao Odair, e talvez algumas pessoas concordem comigo, é que o Odair ele não conseguiu fazer com que o Atlético fosse muito melhor que os adversários ao longo da temporada. Isso pra mim tem um valor, porque eu acho que o Atlético acaba sendo um time muito superior que os adversários. Eu imaginava que o Atlético pudesse ser uma equipe dominante se a gente for comparar as outras, sabe? E eu acho que durante o trabalho dele a gente teve sequências muito ruins, 7 jogos sem vencer, 4 jogos sem vencer. Então isso no final das contas gerou uma imagem de um trabalho que não conseguiu tirar o melhor dos nossos jogadores. Mas aí a gente começa a falar as situações positivas, é um segundo turno de liderança, assim. Eu acho que isso sustenta muito algo que é muito importante na hora da gente manter um técnico, que é o resultadismo. Se a diretoria do Atlético for resultadista, a diretoria do Atlético vai dar 2 anos de contrato pro Odair exatamente como ele sugeriu. Porque é um retorno realmente muito poderoso nesse cenário de pontuação. Acho que a campanha na Copa do Brasil, com o próprio Odair se classificando contra o São Paulo e fazendo bons jogos contra o Corinthians, também pesa a favor dele. E acho que o torcedor, de forma geral, até por ser um treinador de mais nome, o torcedor tá cansado de ver apostas em treinadores mais jovens, ele compra o barulho do Odair. Ele aposta no Odair pra temporada que vem. Acho que o Odair ele consegue algo que talvez trabalhos que pra mim foram até melhores não conseguiram. Passar credibilidade. Mostrar pro torcedor que aquele trabalho ele tá acontecendo. Eu enxergo dessa forma. O Odair, ele passou tanto pro grupo de jogadores que claramente estão fechados com ele, e pro torcedor credibilidade. Óbvio que ainda tem um ou outro ponto de questionamento e eu não acho injusto, não. Acho que o Atlético, em muitos momentos, foi um time muito questionável. A gente hoje lembra com carinho das 7 vitórias seguidas, mas teve 7 jogos sem ganhar. Tiveram tantos e tantos empates no final. Então o Odair também não chega como essa unanimidade. Mas eu acho que chega, nesse momento, tendo o apoio da maioria. Dentro de campo, aí a gente começa a falar de algumas questões positivas. Pensando na permanência mesmo, tá? Esse vídeo é muito mais pensando na permanência do que no cenário de crítica. O primeiro deles eu já falei aqui, vou ressaltar, a inquietude do Odair. Eu acho que isso em algum momento atrapalhou, mas em muitos momentos ajudou e eu acho que, assim, é uma característica que eu gostaria muito que o nosso técnico tivesse, independente de quem seja. Que não é se contentar com uma formação só ou não improvisar,
ou tentar por só um método. O Odair tentou esquemas diferentes, comportamentos diferentes, formações diferentes, improvisações. Eu acho que isso foi muito positivo para a gente tentar encontrar algumas soluções de um Atlético que precisou se reinventar várias vezes ao longo do campeonato, em algum momento com 3 zagueiros, em algum momento com um ataque mais móvel, em algum momento com o meio-campo mais criativo, mas isso partiu de uma coragem do Odair mudar. Acho que existem alguns pontos positivos. A abertura da porta da base é fenomenal. É mais um ponto que eu tenho que exaltar o Odair. Eu acho que isso impacta diretamente no time titular dele. Hoje não é à toa que Arthur Dias e Léo Derek são titulares. Você tem um Dudu que a gente sabe que é uma peça importante, que o Odair fez muita questão que ficasse. Há quanto tempo a gente não quer um técnico que tem essa capacidade de manutenção, de utilização de base de forma relevante? Não só promover, mas promover e trazer protagonismo para esses personagens. E acho que o Odair ele conseguiu bem isso. Acho que fez algumas mexidas que deram muito certo, algumas improvisações que deram muito certo. O Zapelli de volante é espetacular. Acho que trazer o Leozinho para dentro também foi um grande acerto. Benavides na zaga, já veio do Tajeres, mas nessa reta final conseguiu fazer com que ele fosse o terceiro elemento ali de uma zaga que estava se acertando muito bem com o Teran e Arthur Dias. Aí você tem o Mendonça de ala pela direita, também dando uma resposta boa no final da temporada que eu acho interessante. O Patrick, em algum momento, foi nossa ala esquerda mais estável, mas em outro momento também foi nosso cabeça de área que ninguém imaginava que poderia ser. Lembrando que o Odair e o Patrick já têm uma ótima relação, então acho que ele conseguiu utilizar bem o elenco individualmente ao ponto de potencializar o nosso melhor jogador, que é o Bruno Zapelli, que esse feito sim merece ser mais destacado possível. E pra terminar, cara, eu acho que no final das contas é o peso do acesso, né? Esse discurso ele vai todo por água abaixo se o acesso não vier. Esse discurso vai todo por água abaixo se o acesso ele não for, se o acesso ele não for uma realidade. Então, no final das contas, no final das contas, eu acho que o acesso é que vai ser o grande balizador, porque a gente volta ao papo ali do resultadismo que você tem quando você define a permanência ou não de um treinador. Mas acho que no final das contas, entre críticas e elogios, e eu tenho minhas críticas ao trabalho do Odair, eu acho que ele fez um bom trabalho, assim. Eu acho que ele fez um bom trabalho. Acho que em muitos momentos faltou, mas acho que no final das contas a gente chega nesse cenário de tranquilidade e a gente precisa reconhecer o impacto do Odair também em vários aspectos. Não terminou. É importante a gente saber que o time no momento decisivo ele consegue sobressair. É importante a gente entender que no momento decisivo o time consegue falar mais alto. Vamos ver o que acontece nesses 3 jogos. Mas Papeto 2026 deve acontecer. Tá muito perto disso. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.